3 noites se passaram antes que Namjoon reunisse coragem para entrar no café Moonlight. Ele já havia caminhado 2 vezes pela rua Hongdae, diminuindo o passo diante das janelas embaçadas, espiando o interior aquecido por luzes suaves e amareladas. Em ambas as noites, viu o fotógrafo sentado no canto mais afastado, a câmera ao lado, um caderno aberto. E em ambas, continuou andando, como se estivesse esperando que a cidade o empurrasse para dentro. Não era medo. Era algo mais inquietante, uma ansiedade carregada de incertezas. O mesmo frio na barriga que sentia antes de subir ao palco no início da carreira, quando cada apresentação ainda parecia conter o poder de transformar tudo. Na terceira noite, chovia. As ruas de Seul tinham se tornado um quadro impressionista de reflexos borrados. Foi nesse cenário que Namjoon finalmente empurrou a porta do café. O sino tocou com delicadeza e um aroma quente de café e canela o envolveu. O espaço era pequeno e acolhedor. Talvez 10 mesas, música jazz ao fundo, luzes estrategicamente posicionadas para criar bolsões de privacidade. Um estudante dormia sobre o teclado do laptop. Um casal trocava sorrisos em silêncio. Um senhor lia um livro espesso perto da estante. No canto, o fotógrafo. Exatamente como antes. Mas, desta vez, ele ergueu os olhos. O sorriso que surgiu em seu rosto foi como a primeira luz depois de uma noite longa. Discreto, mas impossível de ignorar. Namjoon se aproximou da mesa com as mãos úmidas nos bolsos. Oi, Fechando o caderno e apontando para a cadeira à sua frente, ele respondeu: oi. Achei que você tinha me considerado um lunático solitário com uma câmera na mão. Namjoon sorriu timidamente e balançou a cabeça enquanto tirava o gorro e os óculos escuros. Só precisava de coragem. Entendo. Vai querer alguma coisa? O café aqui é muito melhor do que parece. Namjoon olhou ao redor, notando pela primeira vez as plantas penduradas, as fotos em preto e branco, os detalhes quase invisíveis que criavam aquela atmosfera de abrigo. Café preto. Simples. O fotógrafo acenou para a garçonete, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e um ar maternal. 2 cafés pretos, por favor, senhora. Já vai, querido. E o projeto? Como anda? Progredindo. Aos poucos, mas caminhando. Quando ela se afastou, Namjoon se inclinou para a frente. Projeto? Estou documentando espaços noturnos. Lugares onde as pessoas vão quando não conseguem dormir, ou existir a luz do dia. Este café, por exemplo, Abriu o caderno e revelou páginas cobertas por rabiscos, colagens, anotações. a senhora Kim fundou isso aqui quando perdeu o marido. Ela disse que precisava de um lugar para quem também não sabia como conviver com a insônia. Namjoon examinou os esboços e se viu novamente tocado pela forma como aquele homem não apenas olhava, mas enxergava. Era quase utópico aquela pessoa existir em uma Seul, onde todos pareciam ter sido programados para não ver nada além de suas próprias imagens. É pessoal? Era. Agora penso em transformar em livro. Talvez Seul depois da meia-noite. Sou pretensioso demais? A senhora Kim trouxe os cafés com um sorriso, e o fotógrafo esperou até ela se afastar para voltar a falar. E você? Como passaram os últimos dias? Produtivos. Disse Namjoon, envolvendo a xícara com as mãos. Escrevi algumas coisas. Então eu fui sua musa inspiradora? Namjoon assentiu. Havia uma franqueza que escapava antes que pudesse filtrar. Posso ouvir? A pergunta o pegou desprevenido. Havia partilhado sua música com ele uma vez, em uma madrugada silenciosa, onde tudo parecia seguro. Ali, mesmo sob meia luz e vozes baixas, parecia mais exposto.
talvez em outro lugar. Tudo bem. Quando quiser, se quiser. A naturalidade com que o outro aceitou sua hesitação desmontou uma parte de sua rigidez. Tomou um gole do café. De fato, era ótimo. E você? Qual a sua história com a fotografia? O homem sorriu. E naquele momento não parecia esconder nada. Meu pai era fotógrafo de casamentos. Ele dizia que toda imagem conta uma história, mesmo que dure só um segundo. Quando criança, eu ficava assistindo as pessoas posarem e sempre me perguntava como elas eram quando ninguém estava olhando. Sabe, à noite, a performance some. A gente vê o que é de verdade. Namjoon se calou por um instante. Aquilo o tocava mais do que gostaria de admitir. Sentiu o celular vibrar no bolso. Uma notificação. E ao desbloquear para ver, percebeu uma mulher em uma mesa próxima o olhando com mais atenção. Ela baixou o olhar quando ele percebeu. Um lembrete sutil de que a liberdade era condicional. Voltou os olhos para o fotógrafo, que não parecia ter notado. Ou fingia bem. Eles conversaram por horas, falando sobre infância, arte, perdas e paixões. Namjoon não lembrava da última vez em que alguém o escutara assim. Não como ídolo, mas como homem. Posso te perguntar uma coisa? Disse o fotógrafo, já com a voz mais baixa, como se não quisesse quebrar a atmosfera. Você parece cansado, não fisicamente, mas como se estivesse carregando um grande fardo. Namjoon ficou em silêncio, girando a xícara vazia. A precisão da pergunta o atravessou. Às vezes, sinto que estou vivendo duas vidas e não sei qual delas é real. E quem disse que não pode ser as duas? A pergunta era simples, mas o atingiu com uma intensidade que o transportou para dentro de si, como se mergulhasse em busca de uma resposta que fizesse sentido. Por algum tempo pairou no ar um silêncio confortável, seguro e acolhedor. É mais complicado do que parece, eu acho. As melhores coisas geralmente são. Disse ele com um sorriso breve. Quando a senhora Kim começou a preparar o café da manhã para os primeiros clientes da manhã, eles saíram. O céu ainda escuro carregava aquele azul profundo que precede o amanhecer. A chuva havia cessado, deixando as ruas brilhantes como vidro. Você mora longe? Perguntou o fotógrafo. Não muito. E você? Mapogu tem um estúdio lá, pequeno, mas tem um piano antigo com uma acústica surpreendente. Houve um instante de silêncio. Se quiser, pode ir lá, quando quiser. Não precisa avisar, é só um lugar onde você pode ser quem quiser sem ter que atender expectativas. Namjoon hesitou. Sabia que deveria agradecer e recusar. Mas o desejo latente em seu coração falou primeiro. Parece uma boa ideia. O sorriso do outro foi discreto, mas havia um ar de alvorada nele. Sábado à noite? 10 horas? Trocaram números. E então se despediram, cada um seguindo para seu lado da cidade. De volta ao apartamento, Namjoon se sentou ao piano e tocou a melodia composta após o encontro no museu. Mas dessa vez, adicionou uma segunda voz. Uma harmonia tímida, que se aproximava devagar, como duas pessoas em uma mesa de café dividindo silêncios. Quando a última nota soou, o céu já estava tingido de rosa. E pela primeira vez em muito tempo, Namjoon não se sentiu exposto pela luz. Sentiu-se abraçado por ela. E enquanto a melodia ecoava em sua mente, teve a certeza que algo estava nascendo. Ele soube que aquela canção marcava o nascimento de uma história, um sentimento, algo que crescia devagar
sob a proteção da noite, alimentado por conversas sussurradas e silêncios compartilhados. 영혼처럼 밖에서 해가 떠오르지만 드러나는 기분이 들지 않아 네가 준 선물처럼 밤의 평화를 품고 가